Trabalho, falando em prescrição, lá no artigo 7º, inciso 29, artigo 7º, inciso 29, que a prescrição é de 5 anos, né? A prescrição do artigo 7º, inciso 29, para que se possa buscar o direito material é de 5 anos. Então, cuidado aí com o que prescreve o artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal. E o artigo 879, assim como também prescreve o artigo 509 da Lei 13.105 de 2015, traz aí a forma de cálculo, que pode ser pela própria parte, pode ser pelo contador, pode ser por arbitramento, e aí será um perito, né? O juiz vai nomear um perito trabalhista para fazer esse cálculo, ou pode ser por artigos, que aí depende de prova do que está sendo feito. Tem que ter aí o componente comprobatório quando for por artigos, como prevê o artigo 879, inciso 4º da CLT, né? Então, o artigo 879 da CLT traz aí o processo de liquidação, ou seja, o processo em que serão feitos os cálculos para tornar aí as indenizações trabalhistas líquidas, como demanda o artigo 876 da CLT e o artigo 783 da Lei 13.105 de 2015, que diz que o título para ser executivo, ele tem que ser certo, líquido e exigível, não é verdade? Temos também lá no artigo 883 a penhora, então, quando não pagar no prazo de 48 horas, quando não pagar e não oferecer bens à penhora, haverá, então, o mandado de penhora pelo juiz, né? O mandado de penhora pelo juiz, e poderá também o devedor, o exequente, na verdade, aqui o exequente, né? O exequente, o executado, que é aquele que sofre a ação de execução, ele poderá ter o seu nome inscrito no SPC, no Serasa, né? Naquele cadastro lá dos devedores trabalhistas, então ele não terá mais direito à certidão, a certidão negativa de débito trabalhista, conforme prevê o artigo 642-A da CLT, ele vai ser inscrito aí naquele cadastro, né? Então, vejo que, por força do artigo 883-A da CLT, ele poderá, então, ser inscrito aí no SPC, no Serasa, etc. Então, fica complicada, realmente, a vida do executado que não paga no prazo de 48 horas e nem oferece bens à penhora, não é verdade? Lá no artigo 855-A da CLT, também tem a questão das ações contra as empresas, né? As empresas, às vezes, elas se fiam que os sócios, né? Aqueles sócios das empresas, às vezes se fiam que o patrimônio que eles têm na empresa é muito pequeno, etc. Só que a Lei 13.467 de 2017 trouxe a possibilidade no artigo 137 da Lei 13.105 de 2015, da desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica, prevista lá no artigo 855-A da CLT, a mesma coisa que está prevista lá no artigo 137 da Lei 13.105 de 2015, está previsto no artigo 28 da Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, está previsto lá no artigo 50 da Lei 10.406 de 2002, está previsto no artigo 4º da Lei 9.605 de 98, que é a Lei dos Crimes Ambientais. O que é essa desconsideração da personalidade jurídica? Veja bem, uma empresa, quando ela é criada, e é criado o seu estatuto, nos termos do artigo 997 da Lei 10.406 de 2002, esse estatuto será, o contrato social, melhor dizendo, ele será qualquer um dos dois estatutos, se for sociedade anônima, regulada pela Lei 6404 de 76, ou o contrato social, quando for uma limitada, por exemplo, lá do artigo 1052 da Lei 10.406
de 2002, e aí esse contrato social ou esse estatuto serão devidamente inscritos na junta comercial, na verdade, como preconiza o artigo 32 da Lei 8.934 de 94. E a partir do momento que eles são registrados na junta comercial, eles passam a ter personalidade jurídica, nos termos do artigo 985 da Lei 10.406 de 2002. O que significa isso? Que a responsabilidade do sócio passa a ser, né, o sócio, logicamente, que vai ser sócio de uma empresa, e empresa nada mais é do que o exercício de uma atividade econômica organizada, como prevê o artigo 966 da Lei 10.406 de 2002, então ele será sócio da empresa. Empresa é associada a lucro, né? Empresa, só se cria empresa para ter lucro. Empresa, toda atividade econômica organizada, significa que se busca lucro. Então tem que ter lucro. Se não tiver lucro, não tem necessidade de que exista a empresa, né? Empresa é sinônimo de lucro, não é verdade? Então esse sócio, a empresa vai fazer uma dívida, e aí essa empresa vai ficar devendo para alguém, vai ser devedora, aí o credor dessa empresa vai ajuizar uma ação de cobrança, digamos que o patrimônio da empresa seja de R$1.000, né? E aí a dívida é de R$2.000. Como é que vai acontecer? Na verdade, nessa primeira ação, se fosse uma ação de sociedade ilimitada, né, aí não teria problema, porque ele iria pegar todo o patrimônio da empresa, inclusive as ações do sócio, e automaticamente teria acesso ao patrimônio particular do sócio, né? Mas como a empresa é limitada, e toda a sociedade anônima é limitada ao número de ações que o sócio tem, a sociedade limitada é limitada às cotas que o sócio tem, que o capital na sociedade anônima é dividido em ações, não é verdade? E o capital na limitada é dividido em cotas. Então, veja que dependendo do tamanho da cota, dependendo do número de ações, será a responsabilidade do sócio perante terceiros. E havendo essa ação de execução, e o caso da Justiça do Trabalho acontece assim, né? Havendo a sentença determinando o valor dessa penhora das ações ou das cotas, né? Se for maior que o valor do sócio, o valor da composição do patrimônio da empresa, né? No primeiro momento, com a primeira ação, que é essa ação de cobrança, essa ação de execução, ela se dará pelo que o sócio tem na empresa. Se faltar para completar, como existe aí a personalidade jurídica, haverá de ter uma segunda ação, e essa segunda ação, exatamente o objeto, o pedido será para que tenha acesso ao patrimônio particular do sócio. Então, vejo que no primeiro momento, o capital atingido será o da empresa. Então, se existe uma dívida com determinado credor, na primeira ação de cobrança, o pagamento será pelo aquilo que ele tem na empresa. Já terá, se ele não conseguir pagar toda a dívida, aí esse credor terá que ajuizar uma segunda ação, que é a chamada ação de desconsideração da personalidade jurídica, para que o juiz desconsidere essa personalidade jurídica da empresa. A personalidade jurídica, conforme preconiza o artigo 985 da Lei 10.406 de 2002, e aí sim, depois ele terá direito a entrar lá no patrimônio do credor ou do devedor, né? O patrimônio próprio do cachorrinho, o carro, a casa, o barco, o iate, etc., lá do patrimônio particular, mas somente depois que o juiz conceder o pedido lá da ação de desconsideração da personalidade jurídica, conforme prevê o artigo 855-A da CLT. Então, no caso da dívida trabalhista,
ou da condenação trabalhista, né? Se a empresa não tiver todo o patrimônio, o capital ou o dinheiro para pagar aquilo que estiver na sentença, será então caso de o credor pedir a desconsideração da personalidade jurídica e entrar no patrimônio do devedor, entrar no patrimônio do devedor, patrimônio particular, né, e levar casa, levar carro, levar cachorrinho, levar o que tiver